no YouTube, a Rita, meu marido tem tanta raiva de mim quando eu vou pra igreja que chega a ficar mal de mim, pastor. O que eu faço? Ô, Rita, tá doida pra eu dizer assim pra ti, né, Rita? Eu vou dizer assim pra ti, ó. Então, Rita, seja sábia, fica em casa, não vá pra igreja, não. É a pior coisa que você pode fazer. É a pior coisa que você pode fazer, Rita, é não deixar de servir a Deus, ou de buscar a Deus, ou de ir pra casa do Senhor, porque seu marido fica zangadinho, né? Fica mimadinho, ou ele ameaça você. Eu tenho uma experiência pessoal disso, viu, Rita? A minha mãe, logo que a minha mãe se converteu, meu pai era um homem ímpio. Minha mãe se converteu e minha mãe se congregava numa igreja lá na Leste-Oeste, a gente estava morando lá nessa época, e o meu pai dizia assim, ó, eu vou buscar você lá e vou arrastar você pelos cabelos na frente de todo mundo. Eu vou arrastar você de lá da igreja. Se você for para a igreja, para o culto, eu vou arrastar você pelos cabelos na frente de todo mundo. E minha mãe disse, pois eu vou para o culto. Se você quiser fazer isso, você faça, mas eu vou para o culto. E minha mãe ia. Minha mãe nunca se intimidou, porque o mimadinho do meu pai, o revoltado do meu pai, ficava com raiva porque minha mãe ia para a igreja. Ou ficava sem falar com ela porque ela ia para o culto. Isso tudo é coisa demoníaca, sabe, Rita? Isso aí é tudo estratégia do maligno para fazer você desistir da fé. Só que você desiste da fé, como muitas mulheres que eu já conheci, viu, Breno? Quantas e quantas mulheres que deixaram de ir para a igreja, de buscar a Deus, esfriaram na fé para poder agradar um homem que depois deu um pé na bunda dela do mesmo jeito, batia, judiava do mesmo jeito e jogou ela fora do mesmo jeito. Aí depois de alguns anos aparece aquela pessoa, não, pastor, eu sou aquela pessoa que eu não vim mais porque o meu marido me proibiu. Cadê o teu marido? Não, já arranjou outra. Cadê o teu marido? Tu salvou teu casamento fazendo isso que ele... Tu salvou tua família? Restaurou tua família? Não, pelo contrário. Então o que é que acontece? No caso da minha mãe, do meio pro fim, Breno, do meio pro fim, meu pai perguntava, minha filha vai pro culto hoje? Vou. Tá levando a oferta? Não tem dinheiro pra oferta não. Pega na minha carteira. Do meio pro fim, meu pai pediu oração à minha mãe. Do meio pro fim, se alguém falasse de crente numa mesa de bar ou numa rodada de carta de baralho, se alguém falasse mal da minha mãe, meu pai queria brigar com a pessoa. Não fale mal dos crentes não, porque lá em casa tem uma mulher que é crente de verdade. Meu pai queria pegava A se alguém falasse mal de crente, porque ele achava que estava ofendendo a mulher dele, porque ele sabia que a mulher dele era crente de verdade. Entendeu? Então, e já no final, meu pai no hospital todo quebrado, já uma semana antes de falecer, pediu para minha mãe orar por ele, porque queria entregar a vida para Cristo. Já pensou se ela tivesse desistido? Será que o filho seria pastor? Se ela tivesse desistido? Será que Deus teria feito o que fez na nossa família se ela tivesse desistido? Porque o meu pai endemoniado ficava com raiva porque minha mãe é para a igreja. Então, assim, a fé é coragem. A fé é ousadia. A fé é abrir mão de tudo para agradar a Deus. Eu vi um testemunho no Rio de Janeiro, eu fui para um congresso lá no Rio de Janeiro de pastores, e eu vi um testemunho de uma senhora, Breno, que morava no morro lá no Rio de Janeiro. Era moradora do morro. Hoje ela é pastora, é pregadora, sabe? Aquelas irmãs de fogo, irmãs de oração. Ela morava no morro e o marido dela trabalha com estiva, aquele negão alto, que trabalhava carregando saca de açúcar, saca de arroz, carregando caminhão, desembarcando do caminhão e colocando no armazém. Passava o dia no armazém trabalhando e chegava em casa biritado no final. Um cara grande, baiano, quase 2 metros de altura, braço... E ela bem pequenininha. E quando foi um dia, um negão partiu pra cima dela e disse assim, ó, com a faca, uma peixeira, vou matar você. E ela bem pequenininha disse, olhou pra ele, você não vai matar ninguém não, Satanás. Sai da vida do meu marido. E o negão caiu por terra. Isso é a fé. A outra, esse outro testemunho que eu vi, essa outra, o marido disse assim, ó, ou você escolhe ou Jesus ou eu. Ela disse, meu filho, eu me converti para salvar minha família. Eu me converti, sabe, para trazer bênção, para ser bênção para você, para ser bênção para meus filhos. Eu quero você e quero Jesus. Jesus não me pede de amar você, de ser sua esposa, não. Mas eu não quero uma mulher crente. Você vai escolher ou eu ou esse Jesus. E ela disse, se você me coloca nessa situação, eu escolho Jesus. Pois eu quero saber se Jesus vai colocar pão aqui dentro dessa mesa, feijão aqui nessa casa. E foi embora. Foi embora e deixou a esposa com os filhos, passando necessidade.
E quando foi um dia, ela não tinha nada em casa e orando a Deus, meu Deus, eu estava sem emprego, orando a Deus, e eu não queria nem contar essa história no rádio, porque essa história aqui é para quem realmente tem fé. Porque eu sei que tem muita gente me ouvindo agora que tem um espírito de crítica e um espírito de dúvida, de incredulidade muito grande. Ela orando e o Espírito fala, o Espírito revela, o Espírito conduz, o Espírito direciona. E Deus falou na alma dela, vai para a parada de ônibus. E ela disse, meu Deus, fazer o quê? E ela saiu desnorteada, foi para a parada de ônibus, ouvindo essa voz, pensando que estava louca, né? Foi para a parada de ônibus, levou os filhos, foi para a parada de ônibus. Os dois bichinhos dela, foi para a parada de ônibus. Chegou na parada de ônibus, o senhor disse assim, sobe no ônibus. No próximo ônibus que vai vir, tu sobe. E ela disse, meu Deus, eu não tenho nem dia da passagem. Subiu no ônibus. E aí foi. E agora, meu Deus, ficou ali, com medo de passar, não tinha o dia da passagem. E agora, umas 2 paradas na frente, subiu uma irmã da igreja dela. A irmã, quando viu ela, fulana, se alegrou, se abraçaram ali. Vai para onde? Não, vai para onde? Não, passe aí que eu pago a passagem sua. Aí pagou a passagem dela e os meninos passaram por baixo. E ela pagou a passagem dela. E aí, quando foi umas paradas na frente, a mulher desceu. E ela ficou no ônibus, meu Deus, onde é que eu vou com esses meninos nesse ônibus? Quando chegou em frente, tinha uma rede de supermercado grande do Rio de Janeiro. Supermercado grande. O senhor disse, desce e entra nesse supermercado aí. E ela desceu. E aí ele disse, pega, enche os carros de compra que você conseguir encher. E ela, sem entender nada, começou a encher os carros de compra. Não é loucura? Não é insano? Né? Não é difícil acreditar num negócio desse? Ela começou a encher os carros de compra. Encheu 1, encheu 2, encheu 3, encheu uns 4, 5 carros de compra. E disse, agora, e o senhor falou, vá para o caixa de número 7 e não saia de lá. Não saia de lá, fique lá. E ela foi para o caixa. Aí o caixa número 7 tinha gente, o outro estava desocupado, a moça fez assim. A do outro caixa, né? De outro caixa lá. E ela disse, não, eu vou ficar nesse aqui. A moça, não, tem caixa desocupada, esse aqui tá... Não, vou ficar nesse aqui. Ela ficou lá esperando. E o pessoal dizendo, por que você não vai para outro caixa? Não, porque eu tenho que passar nesse aqui. E ela ficou lá esperando. E houve um problema lá. Aí o caixa saiu do ar e ela ficou lá esperando. Houve um empecilho lá, que eu não lembro direito. E ela ficou lá esperando. Aí de repente chegou a vez dela passar as compras. Passou um carrinho. E ela disse que quando passou o primeiro carrinho, que foi pro segundo, o joelho dela começou a bater palma, começou a se tremer. Ela disse, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui com essas 2 crianças? E os meninos não estavam nem aí, os meninos escorregando dentro do supermercado, aqueles meninos com as camisas curtas, bucho de fora, patinando dentro do supermercado, gritando para lá e para cá. E ela, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Aí passou o primeiro carro, passou o segundo carro, o joelho começou a bater palma, passou o terceiro carro, passou o 4º carro. Quando estava no finalzinho já do último carrinho de compra, o sacoleiro lá, o rapaz lá, embalando a sacola, aquela arruma de sacola. E aí, no finalzinho, toca o sistema de som, sistema de som do supermercado. Atenção, senhores clientes. A nossa rede hoje está fazendo 10 anos de aniversário. E como quem ganha o prêmio é o cliente. O cliente que nesse momento estiver no caixa de número 7 terá todas as compras pagas pelo supermercado. Era ela, no caixa de número 7. E aí Deus confirmou. Eu sou o Deus da providência na tua vida. A gente não passa sem muita coisa nessa vida, mas a gente passa sem muita coisa, a gente só não passa sem Deus. Sem Deus. Então esse negócio de deixar de ir para a igreja porque o marido não quer, porque o filho, porque a família tem raiva de crente, isso é coisa de gente fracassada. Quem tem fé, ama Jesus acima de tudo e Deus vai salvar a sua família e vai salvar seu marido. Ok?